E nós chegamos a mais um programa do Begô Backstage. Fica comigo aqui, porque hoje estou com a minha amiga Ana Paula Borali, da Comunicale, uma profissional excelente do ramo de comunicação, entretenimento, eventos. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao meu programa. Obrigada, tô adorando estar aqui. A Comunicale tem 25 anos, eu acho que é muito mais de 10 que a gente trabalha juntos e essa amizade aí. Estou muito orgulhosa de estar nesses primeiros episódios desse convite. Obrigada, Vilela. Mas você sabe que é uma coisa que eu falei, não, eu tenho que começar com os meus. É isso aí. Vou começar com os meus. Então, eu falei, não, vamos pegar, então... Você está aqui, foi pensado estrategicamente. Muito obrigada. Tá bom? Ana Paula, para a gente começar logo o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Como que você entrou nesse universo da comunicação? Você sabe que não foi boa pergunta, não foi muito desenhado, tá? Aconteceu, e como tudo que acontece, eu acho que flui melhor. E a minha formação é administração com ênfase em RH, então não tem nada. Depois, lógico que eu fiz pós e a gente foi estudando, até hoje estudo muito, porque a gente tem que estudar o tempo inteiro. Mas, em determinado momento da minha vida, eu fiz também marketing de moda, tinha comércio aqui em Alphaville, e depois desse período eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa. E aí eu descobri o que era muito ligado à moda, o que eu fazia lá. E aí eu descobri o que era assessoria de imprensa e como isso mudava o patamar das empresas, das marcas, das construções de marcas. E é fascinante, né? Algumas coisas aconteceram que me levaram a montar a Comunicale. A Comunicale esse ano faz 25 anos. Que legal. Junto com a minha sócia, Patrícia Fernandes, desde sempre, que veio dessa história também, desse momento. Então, a gente abriu juntas e é motivo de muito orgulho para mim e de muita realização. Sim. Nesse período aí, que eu sempre encontrei vocês duas e sempre achei magnífica essa união. Por quê? A gente vê que sociedade sempre, depois de um tempo, ela dá uma asqueirada e as pessoas se separam, cancela a sociedade e tal. Você e a Patrícia, já teve algum momento de intriga? Vamos conversar, vamos deixar isso pra lá, o que está acontecendo? Segue o seu caminho? Não posso dizer que nunca teve, né? Mas mesmo quando teve, foi muito brando. Do tipo assim, nem lembro o assunto, óbvio, mas era opinião de alguma coisa, algum caminho que uma falou para outra. Não concordo. E assim, virou um não concordo mais. Mas olha, nesses 25 anos nunca existiu. E eu acho, eu tenho a resposta para isso, talvez ela tenha outras, né? Mas é a cumplicidade, é o respeito, é a ética, né? Que as duas seguem a mesma cartilha, né? Então, isso une a gente de um jeito que eu e a Paty, eu vou falar, uma fala tampa, outra fala panela, a tampa e a panela, porque não dá, a gente não consegue, cada uma dentro da sua característica tem o que soma, né? E é fantástico, assim, não me vejo em 1 minuto sem ela. Eu admiro muito a parceria de vocês, porque mulher no empreendedorismo já é um desafio, né? A gente tem sempre aquele bloqueio, a gente pega todos os CEOs e empresários por aí, até no ramo de agência e tudo, você vê que tem muito homem, né? Como que é para vocês, duas mulheres, enfrentar esse mercado que é totalmente machista? No início foi difícil. Difícil porque a Comunicale nasceu em tecnologia, né? A gente já iniciou a Comunicale como uma multinacional. Sempre, até hoje a gente tem no nosso portfólio, inclusive há mais de 20 anos. Eu tenho alguns clientes de tecnologia multinacionais. Talvez não tenha sido tão difícil pela nossa postura. Então, a gente sempre conquistou o nosso espaço com, não vou dizer com facilidade, mas a estratégia para aquilo acontecer e fluiu muito bem, né?
tinha muito a área, tanto da assessoria como de eventos, que já tem mais mulheres, mas foi o nosso posicionamento. Então, acho que a gente sempre conquistou o nosso espaço com muito respeito. Nunca existiu um momento que a gente falou, vamos embora correndo aqui, porque não é... Vou te falar que nunca teve. A gente pode gostar mais de um espaço ou de outro, mas, assim, difícil não teve. Ao contrário, a gente tem alguns anjos que a gente chama, né, que são nossos clientes há muitos anos e que eles vão percorrendo outras empresas, muito natural no mercado, e que eles levam a gente por essa confiança, por essa parceria, né, e que viraram amigos, né? Então é muito, muito interessante isso, a gente não teve. E isso é legal, né, porque quando você tem essa trajetória, que você consegue conduzir da maneira que vocês conduzem, né, a Comunicali, eu queria perguntar o seguinte: todos os seus clientes são do ramo de tecnologia ou não? Como que é a Comunicali hoje? A gente tem uma proposta e um propósito de não atender concorrentes do mesmo segmento que sejam entre si, né, concorrentes entre si. Porque a Comunicali tem uma característica de entrar tanto na vida do cliente que não dá aos bastidores a gente saber tudo que um da estratégia do outro, aí vai aqui e faz. Então, lógico que ao longo desse tempo, e às vezes até em curto espaço de tempo, a gente pode atender clientes do mesmo segmento, que são concorrentes, né? Mas não ao mesmo tempo. Isso não funciona para comunicar. É uma ética nossa. Então, a gente tem clientes, temos vários clientes multinacional, por essa nossa característica, a gente ficou muito conhecida, atendemos lá desde a época de Macromídia, Symantec, anos, acho que mais de 9 anos, fazendo toda a parte de eventos. Eu fiz evento com vocês na Symantec. Muitos, né? Na SourceFire. Teve a SourceFire também. Foram, hoje a gente tem também esse portfólio que para a gente é fascinante, sempre foi. E mesmo, desculpa te cortar, mesmo se chegar uma concorrente tipo aquela que você sempre sonhou, mas você atende aquela outra que é pequena. Jamais. A ética prevalece. Jamais. Importante. E já aconteceu. Já aconteceu, né? Já. Quer contar? Já. Não posso. Mas já aconteceu e a gente falou, não, nem tudo é sobre isso. Sim. Né? Nem tudo. A gente tem muito mais a perder, e aí é o travesseiro de cada um, né? Sim. A gente tem muito mais a perder rompendo dessa forma, né? Então, não aconteceu. Mas em todos os mercados a gente atende. O nosso portfólio do mercado imobiliário, eu acho que a gente atendeu praticamente todas, né? Falando de lançamento, falando de estratégia, falando de marca, de construção. E tem também aqui, que somos de Alphaville, eu tenho certeza que a gente vai entrar muito para esse mercado. A Alphaville para a gente é um presente, né? Porque apesar da Comunicali ter esse braço todo, a Alphaville, a parte de relações públicas, não dá, é único, que é o que a gente construiu, por sermos moradoras há muitos anos daqui. Então, a gente flutua muito, dá para fazer esse cross entre as empresas. Então, a parte de relações públicas aqui, para a Alphaville, a Comunicali, a gente ama. É a parte que eu mais amo. Sim. Dentro dessa esfera da comunicação, o que você, a Ana Paula, gosta mais de fazer? É na parte de criação? É na parte do RP ali mesmo? A minha parte, sem dúvida, é nato meu, é o atendimento ao cliente, né? Que nós duas fazemos o tempo inteiro, a nossa equipe também. Você perguntou a que eu mais gosto. Eu gosto da reunião, eu gosto do cafezinho, eu gosto de desenvolver ideias. De campo, né? E aí solta uma palavra, solta o que vai vir, solta uma campanha ou uma demanda e a gente já consegue conectar com outros clientes e outras ideias. Então, isso para mim é fascinante, isso me move. E nem sempre está envolvido contratos. Não, é porque é bom para os dois, vai fomentar a notícia, vai gerar buzz, e é isso que a gente precisa.
Então, isso para mim me realiza demais. Que bacana. Você, assim como eu, que também sou fotógrafo, né? Estou nessa área da comunicação, a gente passamos por esse processo de digitalização, cultura digital. Como que foi para Comunicali essa inovação, essa revolução tecnológica? O que influenciou diretamente no business de vocês? Tudo. Mudou o jogo, mudou a regra. A nossa sorte, eu acho que a nossa sorte, é que não foi a regra, não mudou no meio do caminho, né? Isso deu para entender. Quem parou um pouquinho para voltar, não dá, né? É difícil. Mas como a gente não parou, a gente foi entendendo as demandas, algumas opções que também tinham tanta força, né? As redes sociais hoje, ela é protagonista na comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, a assessoria de imprensa deixou de ser aquela fábrica de release, de clippings, ela não é mais. Ela hoje tem um papel importantíssimo na construção da narrativa, da marca, dos objetivos. Ela é um aliado às empresas, à comunicação, à estratégia da comunicação, de uma forma que antes também ela não era. Ela era, sim, uma fábrica de releases e de clippings. A gente, inclusive, era mensurada desse jeito. Hoje em dia não é. Até porque não dá para você clipar os engajamentos nas redes sociais, né? Então parou, esses índices todos, eles existem, vão sempre existir, mas ele não é mais único. A gente tem outros tantos a serem avaliados que geram credibilidade dentro desse ruído, né? Porque as redes sociais é um grande ruído também. Mas aí a assessoria de imprensa também se diferencia, porque quando você tem o aval, a credibilidade da mídia, essa chancela, ela cria um destaque muito bom nesse ruído. E aí vem o grande gol. Que é o que vocês sabem fazer com excelência, né? Tem que fazer, Por tem que isso acontecer. Vocês estão aí no mercado até hoje, né? E o mais legal de estar nesse mercado até hoje como eu disse antes, é ter clientes que estão conosco. Imagina uma multinacional, que a EFI, a EFI está conosco há mais de 22 anos. Já mudou CEO, já compraram 30 empresas, já tiveram fusões, e com a Metrics, Vultec, e a gente continua nessa história deles há mais de 20 anos. Então, assim, isso é muito gratificante, muito, muito. É porque realmente a gente entendeu qual é a demanda, o posicionamento deles, e a gente soma, né? Sim. Essa é a ideia. E... Vai falando se está tudo bem, velho. Tá legal, né? Tá ótimo. Água. Agora, Ana Paula, eu quero entrar num ponto mais fora o profissional. Depois eu volto pro profissional, fica tranquila. Aí, mas antes deixa eu dar um recado para a Patrícia. Patrícia, fica tranquila que eu vou chamar você aqui também, tá? A gente vai combinar. Quem é a Ana Paula, fora da Comunicali? Ana Paula, fora da Comunicali, é uma mãe apaixonada que vive para as duas filhas. Não consigo, não é o meu ar. Elas são minha... Não faço nada. Eu acordo porque eu tenho a Beatriz na minha vida e a Júlia na minha vida. Não tem. Para mim, tudo que eu faço hoje, em primeiro plano, elas estão. E então, Bi e Júlia, para mim, é tudo. Inclusive, eu vou falar uma coisa que muitas mulheres devem estar me escutando, né? Quando veio a minha segunda filha, eu só não joguei a toalha porque a Comunicali faz muito parte de mim e nós duas construímos, eu e Patrícia, isso muito a tijolo, sabe? Era botar para perder muita coisa, porque em algum momento era a minha vontade, porque a maternidade te traz uma demanda que não é obrigação.
para mim, não era. Então, foi uma realização tão grande que eu, por pouco, sabe, você perde o interesse mesmo. Você quer viver aquilo. Então, rola a cobrança, rola as culpas todas que todas as mulheres têm, porque você está trabalhando, você tinha que estar lá. Aí você está lá, você tinha que estar trabalhando. Falando de produção mesmo, porque a nossa profissão tem muita parte de criação nisso. Se você não senta e desenvolve aquilo, se você não é assim, tive uma ideia, tá bom, check. Não é. Você precisa desenhar, precisa ligar todos os pontos, precisa botar todo mundo para trabalhar naquilo, demanda. E demanda atenção. E é isso que eu acho que uma mãe... Eu tive 2 bebês. Quando a minha segunda bebê nasceu, a primeira não andava ainda. Então, eu dei uma desconectada, não podia. Não paramos de trabalhar nunca, nem eu e a Paty. Com 1 mês a gente já estava trabalhando de volta, porque também é isso, ônus e bônus de ter uma empresa. Mas por pouco, porque como elas me regem demais e me ocupam, não estou falando de estrutura, você pode ter estrutura, você pode ter babá, pode ter motorista, pode ter o que você precisar. Eu estou falando de pedalar mesmo, de estar junto. E eu consigo ter isso até hoje. Eu levo, elas já estão grandes, tá, gente? Quem me escuta falar isso parece que elas são pequenininhas, mas não. 16 e 17. Mas eu quero, o quanto eu puder e elas permitirem, eu quero fazer parte do dia a dia em tudo. Então, aquela coisa de buscar na escola, falar, você não sabe, mãe, hoje o que aconteceu. Eu falo, nossa. Elas falam tudo para você? Tudo. Que legal. Tudo. E eu participo daqueles nomes, sobrenomes todos, de fulano, porque fez isso, porque fez aquilo, porque falou, porque aconteceu, porque o jogo, porque... Você tem um grupo no WhatsApp com elas? Lógico. É o básico, né? É o básico. Toda legal. Hora, cheguei, foi, não faz. Sim. O tempo inteiro. E elas já estão pensando no que vai fazer profissionalmente, futuro? Alguma pensa em seguir os seus passos? Não. Se seguir um dia, ok, né? Mas eu não acho que é a ideia delas. E mesmo que quisesse, eu gostaria muito que elas vivessem as experiências, não de sucessão. Não acho nem que justifica. Então, elas precisam ter carreira, entrega, hierarquia, serem cobradas. Eu acho que tem que ter isso na vida, para depois descobrir alguns outros caminhos, caso for. Enfim, eu gosto disso, eu acho que elas vão ter que fazer. Você deixa elas se frustrarem para aprender? Tem. Criança que não se frustra vai ser um adulto coitado. Sim. Vai, é aquilo, já corta, porque o mundo lá fora dá muito não. O mundo cada vez é mais cruel, né? Então, se elas não têm um não dentro de casa, se elas não... vão ficar frágeis como uma pétala. Tocou, marcou, e aquilo nunca mais vai sair delas. Então, não pode ser assim. Não pode. Tanto que elas... lá em casa é tudo muito aberto, né? Pode, não pode, o que vocês acham disso? O que vocês entendem? Elas falam, não, mãe, eu acho que isso não precisa, eu acho que isso, sei lá do que, vai ter tal... Não, imagina, é um absurdo. Elas participam disso para a gente construir juntos, né? Senão não vão entender até o não. Precisam entender. Já, né, que você falou desse assunto de mãe, né? Que eu achei muito legal, que é uma conversa que eu nunca tive com você. É verdade. Né? Nesse aspecto mais pessoal. Hoje tem uma coisa que incomoda muito os pais, é o tempo de tela que os jovens estão tendo, né? É muito tempo de tela no celular, no iPad. Como que é lá com as suas meninas? Olha, como elas já estão
nessa idade, eu acho que elas foram a última geração que não tiveram aquela infânciazinha, sabe, até os 13, 14 anos, de tela, né? A gente sentava para ver, era banho, jantar, banho, né? E a gente sentava para ver a novelinha delas. Na época, sei lá, era Chiquititas, Poliana, sei lá o que era. Então, que era 8 e pouco, então a gente tinha que estar tudo pronto para o horário da novela. Elas não tinham isso, elas brincavam. Elas não tinham celular nessa idade. Tinha um iPad, que era para alguns joguinhos. Então, elas ainda tiveram a oportunidade, não viciaram, né? Hoje, essas redes sociais, até para nós, é extremamente sedutora. Quando a gente se vê, você está lá consumindo conteúdo que você nem estava buscando e aquilo te fascina, porque é a pessoa da comunicação, é uma fala interessante, é algo que está acontecendo e você quer ver. Aí você quer ver, você quer ver, você quer ver. Que dirá eles, né? Então, a gente conversa muito, isso não é hoje uma doença lá em casa, graças a Deus, né? É fácil de acontecer e também tem que ter muito papo. E os pais, não acho que isso é uma falha dos adolescentes, eu acho que a gente tem que proporcionar ocupação, horário, entrega, convivência, né? Não adianta só cobrar. A gente também tem que proporcionar o olhar para outras coisas, para o esporte, para compensar isso. E dar exemplo também, né? Dar exemplo. Porque a gente só cobrar e ficar ali o tempo todo preso também no celular. Pô, mas, né? Porque é uma coisa que você falou aqui, tá todo mundo conectado. Todo né? mundo. Então tem que ter esse equilíbrio, né? E não adianta recriminar, porque é a era. É a era. É sem volta. Ah, porque o mundo... Não, o mundo não vai acabar. A gente só precisa ter sanidade para ter o melhor conteúdo disso, tá tudo bem. Sim. E Ana Paula, você falou das meninas, eu achei muito interessante essa paixão de mãe, né? Só que tem mais alguém nessa história aí. Ah, tem marido, né? Seu marido. Tem marido. E ele trabalha com você? Ele é do mesmo ramo que você? Não. Conta um pouco sobre isso. Ele é da publicidade. Natan, legal. a história dele, ele sempre foi CFO, também de multinacional, mas em publicidade, né? E agora ele virou construtor. Então, não está mais na área, mas entende muito, me ajuda muito, a gente discute vários assuntos, porque ele tem um outro lado também, me agrega demais. E a cumplicidade, né? Porque se a gente não tem esse apoio, ele é muito cúmplice nisso, em todos os segmentos, né? E vice-versa, tanto o marido quanto a mulher. Se não tem o apoio, parece que tudo perde um pouco a graça, né? E desfaz. Então, o apoio dele, para mim, é importante em tudo. Nota 1000. Que legal, hein? Que orgulho de ver É. Uma mulher falando do marido, falando das filhas. Então, juntando tudo isso, o que você diria para uma mulher igual você, que quer ser empreendedora, que quer ter um negócio, mas também não quer largar a mão do cuidado ali 100% das filhas, do filho e tal, ainda tem que dar conta da casa, tem que dar conta do marido, tem que manter esse... O que você diria para essa mulher? Respira. Respira. Vamos lá, até 10, né? E assim, mas dá certo. A gente não pode abrir mão. Não pode, porque já a gente se sente sem propósito, sem conteúdo, desnecessária, porque vai ficando, né? Esse sentimento, não que vai ficando, né? Porque a maior obra, eu acho que é essa da criação. Mas, para nós, para a gente se sentir bem, eu aconselho a não parar. E se parou por algum motivo, o estudo retoma, né? Porque tem hoje muitas formas da gente retomar. Se puder, não pare. Esse é o meu recado. Se puder, não pare.
Mas se entender que existe uma demanda, porque às vezes existe uma demanda de uma criança um pouco mais e da outra, e ok. Então, mergulha nisso e assim que der, vai compondo, estudando para voltar. Não é às vezes pode não ser uma necessidade financeira, mas é muito pessoal isso. A gente tem que ter o porquê, outros motivos também para acordar, sabe? Tem que ter agenda, tem que ser reconhecido em outros momentos, em outros setores. Isso nutre muito a gente. Esse tipo de conversa você tem lá internamente? Porque eu sei que é você, a Patrícia, a Sol, né? A Solange é uma... Essa conversa de mulher para mulher existe internamente com a Comunicali? Muita ou cumplicidade. Ou é só business? Não, nunca. Ao contrário. Boa. Lá é o seguinte, meu filho vai. Meu filho some. Primeiro, lógico, todo mundo tem seus compromissos, não dá, mas uma segura muito a mão da outra, todo o time, porque a gente sabe que não dá hora, não dá para compor. E aí esse lado ganha. Mas por isso é legal, a maioria lá é mulher, né? Então a gente tem isso, muito, muito unidas. Boa. E voltando para o business, qual foi o seu maior desafio de projeto que você pegou? Pode ser de internacional, nacional, mas qual foi o seu maior desafio? Esse, que você pode falar assim, esse marcou a história na minha trajetória. Teve um que não foi tão bom, não durou tanto. Na assessoria de imprensa, como na história da Comunicali, a gente sempre atendeu o shopping. E shopping tem uma gestão de crise muito grande. Sempre, até em treinamento. Pode não ter ocorrido, já ocorreram várias. Mas efetivamente não é mais treinamento para preparar a gente, preparar a equipe e todos que estão envolvidos, de bombeiros, seguranças, assessoria. Mas recentemente a gente teve uma construtora que foi o meu maior curso em prática de gestão de crise. Então isso foi muito difícil internamente. Foi um aprendizado a duras penas, assim, deu muito, muito, muito problema. Não se resolveu o problema, tá? Não se resolveu, ela saiu do mercado, né? Realmente era algo que não tinha como continuar, mas o percurso não foi tão longo, mas vou te falar que foram jornadas. Imagina. O saldo foi muito positivo para a Comunicali, né? Porque colocar em prática a gestão de crise, até para o nosso time, foi ótimo. Vocês, internamente, que eu percebi aqui que você é bem antenada sobre a tecnologia, sobre tudo. Vocês lá internamente, vocês fazem algum tipo de treinamento periodicamente? Sim. A gente faz reciclagem, né? A gente refinou tanto essa parte de gestão de crise que hoje a gente tem um módulo dentro da Comunicali para empresas, que a gente fala de postura, né? Que hoje mudou. A gente não fala só hoje treinamento, media training hoje não é como a pessoa se portar na frente da câmera, né? Se tem algum vício de linguagem, se vai ficar balançando, não é, quem dera que fosse só isso. Tem a parte, esse módulo de postura, né? Mas é ínfimo perto hoje do que a gente precisa tratar as narrativas, o do e o don't, o que pode falar, o que não pode, de que forma tem que se comportar, até onde vai, né? Por causa das redes sociais, mesmo no seu pessoal, como você deve agir, né? A partir do momento que você tem um crachá, é quase um sobrenome hoje, porque a coisa fundiu. Não é que ninguém mais sabe quem eu sou. Lá eu sou uma pessoa, que eu sou outra, não, cuidado. Né? Então, essa ética, a gente precisa hoje, tem módulos sobre isso hoje para os empresários, e que dirá internamente.
Você, durante todo esse percurso, que você passou pela transição de digital, superou a pandemia, hoje a gente está falando muito sobre inteligência artificial, né? Como que você vê essa projeção da inteligência artificial interferindo no seu negócio diretamente ou indiretamente? Se vai ou não interferir? Vilela, isso para mim é igual um cometa. Já interfere, já mudou o mecanismo, o speech, as fontes, né, as referências. Então, ela está auxiliando de uma forma absurda, numa velocidade assustadora. Então, se você me perguntar hoje, vocês dominam já? Não. Não. E quem dominar, eu vou aplaudir, porque eu acho que a partir de, não é de agora, é de ontem, todo mundo tem que ficar estudando diariamente o que é inteligência artificial, né? Porque não é que ela vai mudar no seu business, ela vai mudar no seu dia. Ela vai mudar na vida dos seus filhos, nas profissões, nas deduções, tudo. Zera. E com a vinda da inteligência artificial, que cada vez está mais robusta, acabou. Bem-vindo. Quem negar, dançou. Então, é para auxiliar quem tem logística, quem tem produção, quem tem fábrica, quem gera conteúdo, então, ajoelha e reza, porque foi. Não tem mais como não. E tem que se atualizar. Eu imagino como você deve estar se atualizando, né? Nossa, porque correndo contra o tempo. É. Porque muitas coisas que acontecem hoje, né? Por exemplo, a gente está gravando esse programa aqui. Tem gente que já começou com um canal igual a esse há 4 anos atrás. De 4 anos atrás, 3 anos atrás, muita coisa mudou para hoje, né? Então, daqui para frente também vai mudar muito. Se a gente não se atualizar, a gente fica perdido no espaço. E essa forma de... O conteúdo autoral, ele nunca vai ser substituído. Daí que vem as falas. Né? Daí que vem as grandes mudanças. Porém, não tem como você não ter mais essas referências. É um compilado muito inteligente. Você, pelo menos, precisa partir dali para adaptar ao seu, que daí vai virar autoral. Isso é mágico também. Isso tem um lado todo, muita gente está desesperada. Não dá, isso também é fascinante. Isso vem melhorar muitas coisas. Eu imagino em setores de pesquisa, de medicina e de tecnologia, né? Então, eu vejo com bons olhos, como as redes sociais, eu vejo com bons olhos. Eu vejo como uma abertura de um universo fantástico que a gente precisa também, de novo, como tudo, saber administrar essa grande orquestra. Mais uma coisa para administrar. É mais uma coisa. E essa coisa é gigante, mas é mais uma coisa. E para o futuro? Qual que é a projeção da Comunicale? A Comunicale... Achei que você ia fazer outra pergunta. Não ia, mas não pode. Fala. Então, eu ia perguntar se tem alguma projeção de expansão, de sair de São Paulo. Não, a Comunicale não tem essa pretensão de sair de São Paulo. A gente atende, como eu te falo, América Latina. Então, eu tenho clientes em diversos locais. A gente faz cobertura hoje de feiras, eventos fora, que hoje também a tecnologia nos proporciona isso. Em alguns lugares a gente tem parceiro, como México, Portugal também, a gente hoje tem um grande parceiro lá, que consegue presencialmente fazer os lançamentos, mais na área cultural e gastronomia. Porém,
Por uma estratégia nossa mesmo, eu acho que a sede sempre vai ser aqui. A sede vai ser sempre em sempre Alphaville. A parte de relações públicas cada vez mais forte, porque o que eu te disse, a gente consegue flutuar muito bem, é um presente. E o que eu gosto muito de Alphaville, além desses universos que a gente tem dentro de Alphaville, a gente tem um ótimo relacionamento com os veículos. Então, fica um diferencial da Comunicale, além de fazer relações públicas, ter todo esse apoio e suporte, que é a nossa admiração por esses veículos, que fazem aí o grande compilado do sucesso dos eventos ou dos lançamentos, né? E tudo é um pacote, né? Quando tudo você fecha um projeto, por exemplo, vamos supor, um cliente, fechou com vocês, não é só assessoria de imprensa. Vocês cuidam de toda a parte de brand da marca. Sim, sim. Desde, se quiser, desde a parte de concepção da marca, de logotipias, papelarias, ou redesign da marca, mas todas aquelas falas, todas aquelas bases da porquê da marca, toda aquela validação, a gente também desenvolve. Toda a narrativa. Tu pega do zero, zero, transforma. Que bacana, sensacional. Ana Paula, estamos chegando aqui ao final, só que antes de finalizar, eu quero que você deixe um recado aqui para quem está te assistindo, vendo o seu peixe, fale como faz para encontrar a Comunicale, como faz para se conectar com a Ana Paula. Tá. Pode olhar para essa câmera aqui. Mas primeiro eu quero agradecer. Realmente, Vilela é um grande parceiro de todas essa etapa aí da Comunicale. Foram muitos projetos que a gente desenvolveu juntos. Para essas multinacionais, mas para aqui em Alphaville, milhões, né? Sempre está nos nossos eventos com esse novo modelo aqui de negócio dele. Parabéns. Obrigado. Né? Também tem um lado aí profissional, uma família linda, e é muito gostoso a gente acompanhar essa trajetória. Então, desejo muito sucesso. Obrigado. E a Comunicale é isso, é comunicale.oficial, é nosso Instagram, comunicale.com.br é nosso site, e sempre vamos estar por aqui. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada. Adorei falar com você, mais do que a gente fala ali, só de trabalho, né? Foi muito bom. Os bastidores são muito legal. Foi muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Begô Backstage e a gente se encontra na próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais notificações aí do que a gente está fazendo, beleza?